Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus e eu estava gravando aqui uma videoaula sobre o processo criativo por trás de uma das imagens que são vinculadas nas redes sociais da equipe FEMU. A imagem que eu vou recriar nessa videoaula vai ser essa aqui, ó, dos freios ABS. Esse tipo de imagem ele é criado através do Photoshop, é o programa que eu mais utilizo, está aqui aberto, e também eu utilizo o Keyshot, Luxion Keyshot. Nessa videoaula também eu vou passar como é que eu posso dizer, o fluxo de trabalho um pouco por alto. Eu não gostaria muito de entrar em detalhes do Photoshop, porque senão ficaria uma coisa muito extensa, mas aqui vai ser mais um geral, né? Para começar, eu já abri aqui o documento pronto, mas eu vou detalhar ele melhor. Quando eu crio um documento aqui, eu já deixo no formato de publicação mesmo, que é o formato de 1080 por 1080, o quadrado que vai ser exportado e então publicado nas redes sociais, né? O legal de fazer vários quadrados desses é que eu posso ter um planejamento mesmo do feed. Por exemplo, essa imagem aqui, quando postada, ela já vai encaixar com as outras, formando uma sequência, por exemplo. Essa linha aqui demonstra bem essa sequência, porque quando estiver tudo no feed, vai ter como se fosse um mural, montando um mural completo, sabe? Eu comecei aqui colocando fundo vermelho, eu adicionei o logotipo da FEMU com o símbolo da Escola de Minas aqui também por cima. Coloquei um fundo cinza, um pouco azulado por cima, e aí com a ferramenta de forma, com essa ferramenta de forma aqui, no Photoshop, eu coloquei um retângulo aqui e editei as arestas dele, e coloquei uma cor azul, né, para ficar combinando mesmo com as cores da equipe, né. Então eu vou fazer de novo aqui, eu vou colocar um retângulo azul também, da mesma cor, e vou apertar Ctrl T aqui para transformar ele, segurar Ctrl para editar os vértices, e aqui eu consigo colocar. Aí por cima disso, para dar uma profundidade para a imagem, eu escrevi FEMU, né, FEMU, com a fonte Stasmic, e coloquei por cima aqui, como se fosse mesmo uma outra camada, para dar uma profundidade. Eu posso diminuir aqui um pouco a opacidade para ficar um pouco mais desfocado, não ficar com tanto destaque, para dar mesmo uma profundidade assim, para a imagem, não ficar simplesmente uma imagem com fundo azul. Ela tem também esse detalhe aqui, que é a escrita FEMU por baixo, né? Eu fiz isso para as outras camadas. O que eu vou fazer agora é recortar mesmo esse quadradinho aqui, que eu vou utilizar ele como base para a produção da imagem. Eu vou selecionar tudo aqui e rasterizar, Ctrl E, numa camada só, e vou selecionar esse quadradinho e vou criar um novo arquivo com ele. Eu vou copiar ele, né? Criar um novo arquivo. Ele já vai me dar aqui um arquivo no tamanho certo. Eu vou colar ele aqui. Eu vou querer salvar esse arquivo. Eu vou salvar aqui essa imagem, porque eu vou utilizar ela como fundo para exibir no Keyshot. Eu já baixei aqui da internet alguns modelos 3D, eu consegui naquele site GrabCAD, discos de freio, enfim, cilindros e tal. E aí eu vou utilizar eles aqui para fazer essa imagem. O Keyshot é bem fácil também, assim como o Photoshop. Basta arrastar o arquivo para dentro do programa, ele já importa para mim aqui. E ele já vai me importar aqui esse objeto 3D, né? Ele já vem bem legal, assim, já vem bem pronto. Eu também não gostei muito dessa escrita aqui. Eu vou tirar essa escrita. Eu vou segurar Ctrl, eu vou ir selecionando aqui essas pecinhas dessa escrita, que eu não vou querer elas. Até selecionar todas, eu vou deletar, porque eu não quero que isso aqui. Beleza. Outra coisa também que eu quero fazer é que eu quero girar um pouco aqui esse disco. Eu vou aqui em posição e mover. Vim aqui e rodar um pouquinho ele aqui. Vou começar agora a adicionar os materiais, né? Livraria, né? E pesquisar aqui, por exemplo, plástico ou pintura, também pintura, acho que pintura aqui vai ficar bom. Uma pintura vermelha, por exemplo. E eu vou colocar um aço aqui, colocar um material de aço, que depois eu vou tentar adicionar uma textura nele para ficar bem semelhante mesmo a um disco de freio, né? Arrastar ele aqui para todos os materiais. Inclusive, eu tenho que não vincular esse material aqui com a peça central, porque a peça do disco ela tem um material diferente, né?
dessa peça central aqui. Aqui é mesmo questão de clicar e arrastar o material para dentro e desvincular o material da peça central. Beleza. Com o disco selecionado aqui, eu vou editar o material do disco. Eu vou adicionar uma textura nele, um adesivo, né? Que eu quero adicionar uma textura de disco mesmo. Eu baixei da internet essa textura aqui, que é uma textura bem legal, que ela já vem aqui como se fosse um ranhura mesmo, né? Da pastilha arranhando o disco. Eu vou até disponibilizar depois para quem se interessar. Vou posicionar ela ajustada no eixo X, não, no eixo Z. Eu posso alterar um pouco o tamanho, aumentar um pouco o tamanho para ficar bem encaixado. Uma coisa que eu faria também seria posicionar, centralizar ela melhor aqui, né? Aí na ferramenta de mover aqui eu já coloco ela um pouco mais centralizada. Ao invés de colocar essa textura na camada difusa, eu vou colocar em bump. Eu vou diminuir bastante a altura dessa elevação. Para a camada difusa, eu vou adicionar uma outra textura, que é uma textura que eu baixei própria mesmo, de cerâmica, carbono. Tem vários detalhes assim nessa textura. Como vocês podem ver aqui, ó, ela tem várias manchas assim que dão uma realidade legal também para a peça. E para essa textura aqui, como ela veio grande pra caramba, ela veio muito grande, eu quero diminuir o tamanho dela sem que ela deixe o pedaço de fora. Por exemplo, se eu diminuir o tamanho aqui, ela vai deixar esse pedaço de fora aqui. Eu quero que ela fique pequena, com bastante detalhes, mas eu também quero que ela preencha tudo. E para isso eu vou vir aqui em repetir horizontal e verticalmente. Eu poderia também vir aqui nas propriedades do material, aumentar um pouco o roughness dele, o valor de roughness, né, que deixa ele um pouco mais áspero. Para iluminação eu vim aqui em environments, mas ainda assim esse material aqui eu tô achando que ele não tá ficando tão legal. Acho que ele tá bem escuro. Na verdade eu acho que eu vou voltar na textura de ranhura, eu vou reposicionar ela, eu acho que ela não tá bem posicionada. Eu vou desligar a sincronização dela e vou aumentar o tamanho dela, acho que vai funcionar melhor. Eu também poderia colocar aqui, ao invés de plástico, colocar metal, que aí dá realmente esse brilho, né? Dá uma realidade maior também pro disco. Beleza, a gente tem agora o disco já bem semelhante, né, à realidade, já tá com muitos detalhes, esse modelo já é bem detalhado. O que eu posso fazer um pouco agora é aumentar mesmo o aspecto mais áspero da peça, né? E também posso fazer isso para a peça central. Eu ainda não havia feito, né? Eu vou editar o material dela e aumentar um pouco o roughness para ele fazer uma reflexão um pouco mais difusa da peça. E agora é que eu vou adicionar aquela imagem que eu havia preparado anteriormente no Photoshop, né? Eu vou vir aqui nas configurações de cenário e eu vou adicionar uma imagem de backplate. Eu vou abrir ela aqui. E aqui é mesmo questão de posicionar a peça de um jeito que fica legal. Para a imagem mesmo, imaginando que aqui vai vir um texto ainda, vai vir um título. E quando finalizada, quando já posicionada a imagem, eu vou vir aqui em vou renderizar ela, né? Em render. E para as opções de render, eu poderia fazer em JPEG, exportar ela em JPEG, mas eu vou preferir em PNG com o alpha. Dessa forma, a imagem de fundo ela não vai ser renderizada e somente a peça que eu tô visualizando aqui vai ser exportada com a sombra e com a oclusão dela e tudo mais. Ou seja, tem que tomar cuidado também para utilizar, após exportada, utilizar o mesmo fundo, né? Porque ela vai capturar um pouco das cores do fundo ainda. Eu vou renderizar aqui. Beleza. Finalizou a renderização, eu posso abrir aqui. Eu vou pegar aqui essa renderização que eu já havia feito antes e arrastar ela para dentro do Photoshop. E aqui dentro é que eu vou retocar mesmo e finalizar a imagem, né? Eu vou mover um pouco ela para o lado aqui e adicionar o texto para o OBS. E aqui eu colocaria o texto finalizado e tudo mais. Quando finalizada aqui a imagem, e salvar como uma imagem JPEG, que no formato JPEG eu consigo exportar para as mídias sociais, né? De uma forma fácil, que ele já me dá uma compressão da imagem, e aí eu consigo exportar com qualidade, mas com o tamanho adequado para a aplicação. E aí eu consigo fazer a publicação normalmente, sem problemas, né? Porque pode ser o caso também de eu exportar ela, por exemplo, em PNG, e o formato PNG tem um tamanho acima do permitido, e isso pode me gerar problemas, né? E é isso, a videoaula é essa. Tentei ser o mais breve possível e não entrar em tantos detalhes, porque a ideia é fazer uma coisa mais geral, assim,
para passar mesmo o pensamento assim, do fluxo de trabalho e não muitos detalhes dos programas, que são programas com muitos detalhes, assim, né? Muitos atalhos, que ficaria uma coisa até difícil de explicar, mas nas próximas videoaulas eu vou entrar em mais detalhes.